Oi, pessoal! Estamos de volta com o nosso Suas Conversa. Um espaço dedicado a trazer conversas inspiradoras, conhecimentos valiosos e momentos divertidos. Sim, também temos muitos momentos divertidos aqui. E hoje nós vamos falar sobre o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Nos últimos anos, principalmente no período da pandemia e pós-pandemia que nos assola até hoje, nós tivemos um aumento do nível de vulnerabilidade das famílias brasileiras, isso é evidente. Seja em razão das condições precárias de vida, seja pela escassez de renda vinda do desemprego ou pelo difícil acesso aos serviços públicos, que ocorreu pelo aumento do nível de violência doméstica, dentre tantas outras questões críticas. E é aí que o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos aparece. Ele entra como resposta ao tentar eliminar situações de privação e de discriminação que requerem serviços continuados, capazes de desenvolver potencialidades e assegurar aquisições, além de fortalecer os vínculos familiares e os vínculos sociais mais amplos, que são necessários para o exercício da cidadania. E para falar sobre isso, estamos aqui com Priscila Heller, especialista em assistência social, educadora social e graduada em pedagogia. E atualmente ela está como diretora de convivência e fortalecimento de vínculos, ou seja, quem poderia falar sobre isso que não fosse ela? Bem-vinda, viu? Obrigada, Vanessa. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse serviço que, na minha visão totalmente imparcial, é um dos serviços mais importantes da assistência social. Tá certo, tem que puxar o carro pra você mesmo. Não é? Verdade. Adorei. Agora, pra gente começar, tem que explicar para as pessoas que não conhecem o que é esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então vamos lá, nos explique. Vamos lá. O serviço de convivência é um serviço da proteção social básica, que ele é tipificado e que ele tem que acontecer do mesmo jeito em todos os locais onde ele é ofertado, independente de ser na execução direta, na execução indireta, de ser em Brasília, de ser no Rio Grande do Sul, em qualquer lugar, todo o serviço de convivência. O que é execução direta e execução indireta? Execução direta é quando é ofertada diretamente pelo governo, pelo Estado. Sim. E execução indireta é quando ela é feita por alguma OSC, algum outro parceiro que tenha um convênio, ou no nosso caso aqui, termos de colaboração para executar o serviço de convivência. A SEDES tem essa parceria? Tem. Atualmente a gente tem 23 termos de parceria para o serviço de convivência, que foram pactuados agora do final do ano passado para cá. A gente teve uma parte em dezembro do ano passado e a outra agora em julho, que foram as OSCs que passaram por um edital de chamamento público e as vencedoras foram as que pactuaram o termo com a gente. Então hoje a gente tem 23 OSCs que executam o serviço de convivência no DF. E temos 16 centros de convivência de execução direta, que são os do governo, né, do Estado mesmo que executam, e tem 2 CRAS que executam o serviço de convivência de forma direta também. É bastante, né? Bastante. A gente tem um atendimento de 6 mil indivíduos, em média, ao mês. É bastante, mas eu sei que não é o suficiente, mas é muito. É muito. Mesmo porque é um serviço continuado, né? A gente não tem uma rotatividade tão grande quanto o CRAS, por exemplo, mas a gente tem um serviço que é continuado e a gente tem uma adesão muito boa. A gente tem grupos que são atendidos durante mais de um ano. A gente tem grupos de idosos, por exemplo, que já tem mais de 20 anos de execução dentro do território. Que aí tem a rotatividade, né, por conta das saídas das pessoas, enfim, mas a gente tem uma boa adesão aí para o serviço. Porque não tem rotatividade porque é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Para você fortalecer o vínculo leva tempo. Sim, né? Sim, e a gente também fortalece o vínculo não só mesmo no grupo, a gente fortalece o vínculo também com o território, com a comunidade. Muitas pessoas que acabam de chegar ou então que estão em situação de isolamento, elas não conhecem direito o território, não conhecem as pessoas, às vezes o próprio vizinho, que é às vezes usuário do serviço também, e ele não tem a oportunidade de conhecer. E aí no serviço ela começa a conhecer e ter uma participação cidadã, mesmo dentro do território e dentro da comunidade. Trabalhoso e lindo, né? Sim, é bastante trabalhoso, mas muito gratificante. Acredito. Agora, Priscila, como que vocês identificam que o usuário ele necessita desse serviço? Porque assim, tem o serviço, é prestado, mas como que vocês sabem que aquela pessoa precisa? Serviço de convivência, ele é, aqui no DF, é executado a partir dos 6 anos de idade. Então, uma criança... Então, passa a primeira infância, Isso. aí começa. Aí, a partir dos 6 anos de idade,
até a idade idosa, a gente tem um atendimento aqui no DF. E por ser um serviço da assistência social, ela é para quem precisar. A gente não tem corte de renda, a gente não tem nenhuma proibição, digamos assim, para participar do serviço de convivência. A gente identifica o público lá no atendimento socioassistencial que é prestado pelo CRAS, que é onde o especialista, o servidor que está fazendo o atendimento, vai conversando com a família e vendo algumas situações de vulnerabilidade que podem ser atendidas no serviço de convivência. Então é na hora do cadastro, do atendimento, ou da escutativa que começa a perceber essas fragilidades. Exatamente, que podem ser fragilidades ali nos vínculos familiares, nos vínculos comunitários, alguma questão de vulnerabilidade social ali, alguma situação que possa demonstrar algum tipo de risco. Risco iminente. E aí a gente faz o registro da demanda, né? A pessoa que está fazendo o atendimento faz o registro da demanda, e aí o CRAS de referência, a gente tem um processo de trabalho aí que foi implementado no ano passado, que aí faz a inserção de forma conjunta. O CRAS, o grupo dos educadores do serviço de convivência que vai executar, para que a gente possa analisar essa situação e incluir o usuário no serviço de convivência. Nossa, muito bom, adorei. E como se dá essa inserção? Vou aprofundar um pouquinho mais. A inserção, ela acontece de forma conjunta, como eu falei, pela equipe de referência, que normalmente é composta pelo técnico de referência e os educadores que executam o serviço de convivência. Em algumas situações, a gente pode ter a participação da equipe do CREAS, se for uma família que já está no acompanhamento com o CREAS, ou da unidade de acolhimento também, se for alguma pessoa que está em situação de acolhimento. E aí, essa equipe se reúne. A gente tem um processo de trabalho que foi implementado pela nota técnica número 1 do ano passado, a nota técnica conjunta da CPSB e CPSE, que prevê que esse acompanhamento seja feito ao longo do mês. E aí tem sempre a reunião de inserção, onde essa equipe se reúne, faz a análise ali de todos os casos que estão lá no registro da demanda, para priorizar quem que é a situação que precisa ser atendida de acordo também com a disponibilidade de vagas do território, né? Porque não necessariamente a gente vai ter vaga naquele momento para aquele ciclo de vida daquele usuário. Porque você falou que é dividido por faixa etária. Isso. Não é? Então, assim, deixa eu ver se eu entendi, eu posso estar errada. Então, vocês fazem o trabalho em cada faixa etária ou também mistura as faixas etárias? Como funciona? A gente tem duas situações. Para as OSCs parceiras, todas elas já têm um grupo definido. A gente tem uma grande parte, a maior parte das nossas vagas pactuadas hoje, elas são de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. E temos idosos, que é acima de 60 anos. Então, para as parceiras, só podem ser dentro dessa faixa etária. Tá. Eles não têm essa mobilidade. Na execução direta, que é a do Estado, tanto no Centro de Convivência quanto no CRAS, ela pode acontecer de acordo com a demanda do território. Então, a gente tem todos os nossos centros de convivência hoje atendem idosos, por exemplo. Porque é uma demanda que cresceu muito, principalmente no contexto da pandemia, em virtude da situação de isolamento em que eles ficaram. Mas a gente atende crianças, adolescentes, jovens e adultos. E aí no caso da execução direta, esse atendimento ele pode mudar de acordo com a demanda do território. Se naquele momento a gente está tendo uma demanda muito maior para jovens e adultos, a gente pode tentar fazer o encaminhamento dessas crianças e desses adolescentes para outras políticas, ou às vezes a gente nem tem essa demanda registrada para aquele território, e fazer a organização de acordo com o que está disponível ali de demanda no território. Então, assim, por exemplo, se numa família tem, né, o pai, o homem, a mulher, o pai, a mãe, uma criança, adolescente e um idoso, e eles precisam desse serviço de fortalecimento de vínculos, eles vão ser atendidos separadamente conforme faixa etária ou tem um serviço para a família? Não, no serviço de convivente a gente atende o indivíduo. O indivíduo. A gente tem situações que podem ser trabalhadas intergeracional, que a gente são as atividades intergeracionais, que a gente mistura mais de um ciclo de vida dentro da mesma atividade. Mas o nosso enfoque não é na família como um todo. Entendi. A família como um todo ela vai ser acompanhada pelo PAIF ou pelo PAEF. A gente vai fazer a intervenção com o indivíduo em grupos, mas que não necessariamente vão ser grupos da mesma família.
A gente tem uma previsão de fazer alguns trabalhos com famílias, mas o nosso foco principal é no indivíduo. Eu te perguntei porque essa era uma dúvida minha, eu tenho certeza que é a dúvida de um monte de gente que tá em casa. E a diretora nos esclareceu, né? Muito obrigada. Agora, como esse serviço ele pode ser operacionalizado? Então, o serviço de convivência, ele tem duas características importantíssimas, que são, ele é ofertado em grupos, sempre, e ele é operacionalizado em percursos. O que é um percurso? É um planejamento que tem o início, o meio e o fim. Você planeja sabendo onde você quer chegar dentro dos objetivos do serviço de convivência. Não é uma coisa que você chega lá na hora, não planejei nada, hoje eu tô a fim de fazer esse jogo aqui, vou botar aqui e vou colocar. Não. A gente, no percurso, a gente já conhece o nosso público antes, né? Já conhece a demanda daquele público. Dentro daquele atendimento que foi feito. Exatamente. E dentro do acompanhamento que você vai fazendo também ali no atendimento diário, né? E aí você consegue perceber quais são as necessidades daquele grupo específico, daquele território específico e dentro dos objetivos específicos do serviço também. Então a gente faz um planejamento e esse percurso ele pode ter entre 1 mês e 3 meses. Na tipificação eles dizem que até 3 meses, mas aí depende muito da temática que você vai trabalhar, porque é uma construção progressiva. Você não consegue chegar e já trabalhar situações muito densas logo de cara com aquele grupo. Você vai trabalhando aos pouquinhos, planejando os seus encontros ali ao longo do tempo. É aquela história, ninguém começa na faculdade, começa no jardim de infância. Isso também, né? Exatamente. Vamos com calma, vamos devagar, mas vamos. Exatamente. E a gente tem os eixos norteadores do serviço também, que são 3 eixos que também são progressivos, que é o eixo eu comigo, o eu com o outro e o eu com a cidade. Porque é você trabalhar objetivos primeiro do indivíduo com ele mesmo, depois nas relações interpessoais e depois na comunidade. Faz sentido, né? Exatamente. Porque aí a gente consegue trabalhar de forma progressiva mesmo. E mesmo que tenha uma rotatividade no grupo, que às vezes o grupo que começa não é o grupo que finaliza o percurso, a gente como vai trabalhando de forma bem progressiva, eles vão conseguindo, mesmo entrando depois, conseguindo acessar tudo que foi trabalhado ao longo do percurso. Nossa, muito bom. E agora eu vou pra já, assim, a vontade é ficar conversando aqui horas, porque é um assunto muito gostoso de ser tratado, e eu sei que muda a vida das pessoas, né, das famílias, muda a vida de todo mundo. Mas eu vou pra última pergunta pra você. Tá bom. Como os percursos podem ajudar a minimizar as vulnerabilidades dos usuários? Então, como eu disse, como a gente conhece o grupo, como a gente vai trabalhando esse grupo ao longo de um período, a gente vai conhecendo e planejando as nossas atividades de acordo com as necessidades de cada grupo. E aí, junto com o técnico de referência do CRAS, junto com a equipe de educadores e com os usuários, a gente consegue planejar as atividades de uma forma muito mais eficaz, porque a gente consegue atender às necessidades de cada um desses grupos. Por mais que eu conheça aquele grupo há muito tempo, e queira fazer, né, ele seja ali um grupo que seja de muito tempo, que já está lá, você quer fazer o mesmo percurso várias vezes, porque teve essa rotatividade, ou quer trabalhar o mesmo objetivo em diversos momentos, cada vez que você for fazer, é uma coisa completamente diferente da outra. Porque o grupo está em outro momento, você está em outro momento, o mundo mudou. É mutável, né? Tudo. Então, a gente precisa fazer esse acompanhamento mesmo progressivo e contínuo. Então, como que a gente faz para auxiliar o nosso público a superar essas vulnerabilidades? É justamente tendo esse olhar cuidadoso, essa escuta qualificada e ir fazendo o nosso planejamento e principalmente as nossas avaliações, se a gente está conseguindo chegar atingindo os objetivos que a gente precisa quando a gente planejou. Assim, esse tempo, que você falou, o planejamento e as avaliações. Então, existe um tempo que é tirado para sentar e falar, olha, com esse indivíduo, nós vamos ter que trabalhar assim, é melhor ele ser inserido nesse grupo aqui. Sim, esse tempo ele precisa ser feito. Se você não tiver tempo para fazer planejamento, como é que faz o atendimento? Exatamente. É o princípio básico do serviço de convivência, o planejamento. Sim. Planejamento e avaliação. Porque você planeja uma coisa e você faz aquela atividade, não necessariamente você conseguiu atingir os objetivos com ela. E você só consegue ver isso se você avaliar. Se você não avaliar, você não vai conseguir saber nunca, você vai achar que tá tudo dando certo. E é importante a gente ter a escuta do usuário para saber se
não foi só a gente que achou que o feedback, o objetivo foi alcançado. Ele precisa dizer pra gente também. Inclusive a rede em volta dele, né? Que você falou vai também pra comunidade, né? Sim. Como que é? É o eu? Eu comigo, eu com o outro e eu com a cidade. Isso. Então, todo mundo tem que fazer a avaliação 360 graus, né? Todo mundo. A gente fala sempre que o usuário do serviço de convivência, ele passa ali com a gente 3 horas do dia dele. Né? É pouco dentro das 24 horas de um dia só. E às vezes é 1 ou 2 vezes na semana que ele passa com a gente. E aí, se a gente achar que ele só está protegido enquanto ele está no serviço de convivência, a gente não vai fazer nada. Então, o nosso objetivo é criar autonomia, ajudar ele a criar a própria autonomia. E aí a gente fala que ele cria uma capa de proteção, porque ele vira cada vez mais conhecedor dos seus direitos, dos seus deveres e do seu papel dentro da comunidade. Começa a ter mais autonomia, e ele começa a ter autonomia e protagonismo dentro do seu território. E isso vai reverberando em todos os ambientes em que ele está. Ele com ele mesmo, ele dentro da casa dele, ele com os familiares, ele com a comunidade, ele com todo o território. Nossa, a assistência social, ela tem muitos programas, muitos serviços lindos, né? Sim. Que realmente mudam a vida da pessoa, Sim. né? E eu devo dizer que o serviço de convivência é o mais completo. De novo, sendo bem imparcial. Certíssima você! Tem que falar do que você trabalha, do que você é apaixonada, Exatamente. Né? Bom, gente, assim nós chegamos ao fim de mais um bate-papo incrível em que abordamos esse serviço lindo que é a convivência e fortalecimento de vínculos. Priscila, obrigada. Adorei a conversa. Eu que agradeço, Vanessa. Foi um momento muito significativo pra gente no serviço de convivência. A gente tá aí retomando o nosso espaço depois dessa pandemia, que a gente ficou tanto tempo longe fisicamente dos nossos usuários, porque a gente continuou atendendo eles mesmo de forma remota. Mas a gente tá aí recebendo novos servidores, expandindo o serviço no DF. Então é muito bom falar sobre isso num momento tão significativo pra gente. Que ótimo. Obrigada. Quando precisar é só chamar que a gente tá aqui. Ah, mas eu vou. Com certeza eu irei. Bom, gente, nessa conversa nós pudemos entender como esse serviço ele proporciona um espaço seguro e acolhedor para promover relações saudáveis, fortalecer laços afetivos e estimular o desenvolvimento pessoal e social. É essencial valorizar a importância desse serviço e reconhecer o trabalho incansável dos profissionais, porque conforme a gente viu na conversa, é muito trabalhoso, não é nada fácil, mas é gratificante. E nós temos os profissionais da SEDES, nós temos voluntários, nós temos instituições que se dedicam a promover essas experiências enriquecedoras para crianças, adolescentes, jovens e famílias, como a gente viu aqui com a Priscila. Mas qual é o nosso papel? É apoiar essas iniciativas que fortaleçam os vínculos familiares e comunitários e contribuir para a construção de uma sociedade mais inclusiva, solidária e empática. E para não perder o costume, essa conversa vai ficar disponível na Escola Virtual da SEDES e nas nossas redes sociais. E eu agradeço imensamente a audiência e reforço o convite. Continuem aqui acompanhando esse nosso talk show quinzenalmente. Tchau, tchau.